Amém, glória a Deus. Coloque-se de pé, vamos adorar o Senhor. Seja muito bem-vindo você que está em casa, você que está nos assistindo pela TV Plan. Que a graça do Senhor, ela alcance a sua vida aí onde você está. E que bom que a graça do Senhor, ela tem alcançado as nossas vidas, não é? Cada palavra que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Nossa, eu tenho ficado assim, eu me surpreendo com o que o Senhor está fazendo. E eu creio que você também tem se surpreendido com a bondade e a misericórdia do Senhor, amém? E é esse Deus que eu convido você a estar exaltando nessa noite. Que toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Vamos lá? Seja o Senhor, toda glória eu te darei, do pecado me livraste, agora sou justificado, bendito seja o Senhor, exaltai, engrandecei seu nome, exaltai, ao Senhor louvai. Bendito seja o Senhor, toda glória eu te darei, do pecado me livraste, agora sou justificado. Bendito seja o Senhor, exaltai, engrandecei seu nome, exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome, a Ele se louvar. Exaltai, engrandecei seu nome, exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome, a Ele se louvar. A Ele se glória a Deus. Já vemos a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis, e os sinais da sua vida mais se mostram cada vez. Vem sendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vem sendo
a terra regerá, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória. Aleluia, vencendo, vem Jesus. Ele por fim entronizado, as nações a te julgar, todos grandes e pequenos, o juiz reinará. E os remidos triunfantes lá no céu irão cantar, venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Mais uma vez só a bateria. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Vencendo, vem Jesus. Vencendo, vem Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é o dono dos nossos anseios, Jesus. Aleluia, Pai. Dono do meu ser, guardião dos meus anseios, o conhecedor do meu coração, eu me entrego a ti. Eu me entrego a ti. Dono do meu ser, guardião dos meus anseios, o conhecedor do meu coração, eu me entrego a ti. Eu me entrego a ti. Meu coração é só teu, eu sou achado em teu amor. Meu coração é só teu, eu sou achado em teu Diga isso ao Senhor. Meu coração é só teu, eu sou achado em teu amor. Meu coração é só teu, eu sou achado em teu amor. Nosso coração, Jesus, é só teu. Só teu, simplesmente teu, Senhor. O nosso coração, Senhor, está rendido aos teus pés, Jesus. Porque o Senhor é o Alfa, o Senhor é o Ômega, o Senhor é o princípio
princípio, o Senhor é o fim. O Senhor é quem nos deu a vida eterna, Pai. Nós seremos eternamente gratos ao Senhor. E por isso nós dizemos, nós somos teus, Jesus. Para sempre teus, Jesus. Eu sou teu, para sempre teu. Eu sou teu, para sempre teu. Eu sou teu, para sempre teu, Jesus. Eu sou teu, para sempre teu. Eu sou teu, para sempre teu. Eu sou teu, para sempre teu, Jesus. Eu me entrego a ti. 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 Eu sou teu, para sempre teu. Eu sou teu, para sempre teu. Eu sou teu, para sempre teu, Jesus. Eu sou teu, para sempre teu. Eu sou teu, para sempre teu. Eu sou teu, para sempre teu, Jesus. Eu sou teu, para sempre teu. Eu sou teu, para sempre teu. Eu sou teu, para sempre teu, Jesus. Essa é uma verdade que nós precisamos guardar no nosso coração. Nós somos para sempre dele. Amém? Paulo disse isso ali em Romanos 5, ele disse assim: justificados, pois, mediante a fé, não mediante as obras. Justificados, pois, mediante a fé, em Cristo Jesus, temos paz com ele. Para sempre. Você que creu na morte de Jesus para perdoar o seu pecado. Você e eu que cremos na ressurreição de Jesus para nos justificar, nos inocentar. Para sempre nós temos paz com ele. Espírito Santo, que nessa noite essa verdade possa ser revelada a cada um de nós, para que possamos viver vidas livres, uma vida liberta do medo de perder a salvação, do medo de ser rejeitado pelo Pai, por Deus. Sermos livres de sempre nos esforçarmos por fazer coisas boas, para que possamos ser aceitos, para que possamos ser merecedores. Mas que nessa noite, Espírito Santo, da mesma forma que você tem me libertado, me ensinado, que cada um de vocês, a minha oração, o meu desejo é esse hoje, que você seja livre de si mesmo. Como Paulo disse, ele falava assim, ele se considerava o homem mais livre de todos, mas ele era aprisionado em Cristo, ele estava crucificado com Cristo. Livre das boas obras,
livres de fazermos coisas boas para sermos aceitos pelo Senhor. Revela-nos hoje, Espírito, que somos filhos, filhos amados, para sempre filhos e para sempre amados, para sempre teu, Jesus. E tudo isso por causa do teu nome, por causa do teu sangue, por causa daquilo que você fez por nós e nos entregou gratuitamente e nos deu gratuitamente. No teu nome, Jesus. Amém e amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Meu desejo de verdade é esse. Hoje de manhã eu vim aqui para a igreja e andei nos 2 ou 3 textos. Para Deus, o que você tem? O que você deseja ensinar hoje? E até eu chegar nesse. E com Deus, sabe como é que eu entendo que é a vontade de Deus? Eu vou indo, negócio, vou para o outro lado, mas quando eu vou, e aí vai fluindo, e vem mais entendimento e mais revelação, e uma paz assim eu falo é esse. Amém? E o que eu quero falar com você hoje, que Deus quer nos ensinar hoje, é a respeito de arrependimento, confissão e batismo. Algo que funcionava de um jeito até a vinda de Jesus. E agora, no tempo de Jesus, funciona de uma outra forma. E eu vejo que a religião, as igrejas, elas bagunçam um pouco, misturam um pouco as coisas antes de Jesus e depois de Jesus, e mistura e dá para a gente, às vezes, comer, e é uma comida que é meio indigesta, meio esquisita e parece que não funciona. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, nós vamos ler a respeito de João Batista. Aquele que veio para preparar o caminho do Senhor. Aquele que veio para fazer o meio de campo de Cristo. Marcos capítulo 1, a partir do verso 1. Vamos ler alguns versículos para você entender. A respeito de arrependimento, perdão, arrependimento, confissão e perdão. Salvação, batismo. Primeira coisa, abriu aí? Amém? O que é uma pessoa perdoada? O que é uma pessoa salva? É uma pessoa que foi perdoada. Amém? Ah, você precisa ser salvo. Eu preciso ser salvo do quê? Ou de quem? Eu preciso ser salvo do meu pecado. Eu preciso, salvação de pecado é perdão de pecado. Como que se dá o perdão do pecado? É aí que nós vamos entrar. É isso que você precisa aprender hoje. Amém? E você vai entender. Amém? Diga assim: Jesus, muito obrigado por enviar o Espírito Santo para me ensinar e me libertar no teu nome. Amém. Sem nenhum preconceito, como se o Evangelho estivesse sendo pregado para você hoje pela primeira vez. Olha como que é simples o Evangelho. Capítulo 1, Marcos 1 diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o seu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíram a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Amém? Como é que funcionava então o batismo de João? João falou: olha, virá falando de Jesus, do qual eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos pés dele. João veio preparando o caminho de Cristo, preparando o caminho de Jesus. Essa preparação para a vinda de Jesus, ele começou a pregar então um batismo de arrependimento. Já tinha saído, então ele já estava dando um passo da circuncisão do Antigo Testamento para o batismo que prefigurava o relacionamento, a aliança com Deus.
No Antigo Testamento, como que existia aliança entre o homem e Deus? Através da circuncisão. No Novo Testamento, como que existe uma aliança entre o homem e Deus? Através do batismo. O batismo de João, que é diferente do batismo de Jesus, e nós vamos ler tudo hoje, aprender sobre isso. O batismo de João era um batismo de arrependimento, arrepender-se dos pecados, confessar os seus pecados e ser perdoado dos seus pecados. Isso que nós lemos. Amém? Batismo de arrependimento, pregando o batismo de arrependimento, e as pessoas confessavam os seus pecados e por ele eram batizados. Batismo de João, arrependimento de pecado, confissão de pecado e batismo. Então ela era perdoada porque ela se arrependia, ela confessava, então ela era perdoada. Como que você foi salvo? Vamos ler um versículo aqui. Marcos 1, 14 e 15. Para você ver que Jesus ele já estava trazendo algo diferente para nós. João capítulo 1, verso 14, verso 15. Depois de João ter sido preso, João Batista, foi Jesus para a Galileia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos. Ele não fala de arrepender-se de pecados, confessar pecados. Arrependei-vos e crede no evangelho. Amém? João Batista, você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa confessar os seus pecados, e aí então você vai ser perdoado e eu vou te batizar. O que Jesus veio falando? Arrependa-se e creia no evangelho. Mas e o pecado? Que pecado? Cadê o pecado? Onde que entra o pecado nisso? O que é arrependimento? A palavra arrependimento em grego é metanoia. E metanoia significa mudança de pensamento. Por que Jesus falou, arrependei-vos e crede no evangelho? Para de pensar segundo João Batista. Para de pensar segundo a lei. Para de pensar segundo a antiga aliança. Arrependei-vos, mude a sua maneira de pensar e aponte o seu pensamento agora para o evangelho. O que é o evangelho? Romanos 1, capítulo 16. Abre lá. Hoje é a aula. O Espírito Santo ele veio para nos guiar a toda a verdade. Jesus disse que quando nós conhecemos a verdade, nós somos livres. Amém? Uma pessoa que tem conhecimento de muita coisa, ela é uma pessoa mais livre do que uma pessoa ignorante. Amém? Quanto mais você e eu conhecermos o Evangelho, conhecermos a verdade, mais livres seremos. Chega o diabo, fala, não me pega mais. Romanos 1, 16 e 17 diz, Paulo dizendo, porque eu não me envergonho do Evangelho. A palavra Evangelho, boas novas. Porque eu não me envergonho das boas novas. Eu não me envergonho do Evangelho. Porque o Evangelho, quais são as boas novas? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus, então o Evangelho é para a salvação de qualquer pessoa. Antigamente tinha que ser judeu, tinha que se converter ao judaísmo. Agora, no Evangelho, qualquer pessoa, o judeu e o grego. O judeu que precisa se converter, nascer de novo, e o gentio, aquele que era de outra nacionalidade, que ele também precisa. Antes, a salvação e o perdão estava restrito, limitado ao povo hebreu. Agora, no Evangelho, é para toda a raça humana, por isso que você e eu fomos alcançados. É o poder de Deus para a salvação. O Evangelho, então, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. As boas novas significam a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? Romanos, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Já nós vamos começar, nós estamos alguns pontos. Já nós vamos alinhavar tudo, puxar e falar assim, caramba, que coisa simples e suficiente é o Evangelho. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21.
aquele que não conheceu o pecado. Falando de quem? De Jesus. Jesus não conheceu o pecado. Ele o fez pecado por nós. Deus fez Jesus, o Filho, pecado por nós. Para que em Jesus, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ponto. Para que uma pessoa fosse salva, antes de Jesus, ela precisava se arrepender, então ela precisava ter consciência dos pecados, consciência que ela era uma pecadora, e ela precisava confessar o seu pecado. Então, ela era perdoada baseado no sacrifício de um animal. O sangue de um animal era derramado em favor daquela pessoa. Um animal inocente cobria o pecado daquela pessoa. Esse texto que nós acabamos de ler, Jesus, ele não conheceu o pecado. O Pai o fez pecado por nós, para que em Cristo fôssemos feitos justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? O pecado que eu nasci e os pecados que eu cometo que mereciam ser justiçados, mereciam ser punidos. Eu merecia ir para o inferno. Amém? Irmão, pode falar, não é pecado não. Pastor, você mandar o pastor para o inferno. Você também, nós dois ia estar juntos lá. Nós nascemos destinados ao inferno. Nós nascemos destinados a vivermos eternamente separados de Deus. Jesus, ele vem na plenitude dos tempos. Como que as pessoas antigamente eram perdoadas? Confessavam seus pecados, se arrependiam. Antigamente, matavam o animal. Agora, no tempo de João Batista, confessou, vai participar do batismo. Agora, no Novo Testamento, agora no tempo de Jesus, o meu pecado, as minhas transgressões são punidas em Jesus. A justiça de Deus significa o quê? Os teus pecados, Marcelo, foram punidos em Jesus. Entenda uma coisa. A graça para nós é graça. É favor que não merecíamos. Não nos custou nada. Mas para Deus custou a morte do Filho dele. Não é? A graça. A graça. Porque a graça para nós é graça. Para Deus, para o Pai, foi a punição do meu pecado na vida do Filho dele. O que é a justiça de Deus? Aquilo que era contra mim foi sobre Jesus. Como que eu sou perdoado agora? Como que eu sou salvo agora? Como que eu sou aceito agora? Romanos, capítulo 4, capítulo 3, a partir do verso 21. Eu quero que você entenda que o teu problema não são os pecados que você e eu cometemos mais. O problema de toda a raça humana é o pecado de não crer em Deus, de não crer em Jesus. E eu vou te mostrar isso na Bíblia. Romanos capítulo 3, verso 21 diz assim: Mas agora, sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados, aceitos, perdoados, salvos, gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Para aqui que eu não quero entrar nesse outro ponto. O que isso daqui tudo significa? Todos pecaram. Que pecado é esse? Vamos ler mais um versículo. Falei, pastor, você está dando nó na minha cabeça? Estou não. João 16. Quem dá nó na cabeça da gente é a religião. João 16, verso 8 e 9, e 10, e 11. João capítulo 16. Abriu? Jesus, quando ele estava falando, quando ele vier, quando o Espírito Santo vier, quando eu morrer e o Espírito Santo for enviado, isso já aconteceu há 2000 anos atrás, quando ele vier, verso 8, capítulo 16 de João, quando ele vier, convencerá o mundo, não é convencerá o crente, convencerá o filho, ele vai convencer a criatura, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso daqui são palavras de Jesus. Do pecado, por quê?
Por quê? Porque não crê em mim. Vamos parar agora aqui. Qual que é o problema da raça humana? O pecado. Tem gente que acha que o problema da pessoa, você precisa parar de beber, senão você vai para o inferno. O problema não é esse. Esse não é a raiz, isso é um fruto. Você precisa parar de mentir, porque mentiroso é filho do diabo e vai para o inferno. O problema dele não é a mentira. A mentira é só um fruto. Você não pode adulterar, porque a Bíblia diz não adulterarás. Isso é pecado. Se você continuar nessa prática, você vai para o inferno. O problema não é esse. Ué, pastor? O problema de toda a raça humana é o pecado de não crer em Jesus. Se você, como eu já vi pastores pregando esse evangelho, você precisa parar de mentir, você precisa parar de beber, você precisa parar de fazer isso, fazer aquilo. Se um pastor pegar uma pessoa que é correta, justa e honesta diante da sociedade, ele é um bom pai, ele é um bom marido, ele é um bom profissional, ele é correto, ele paga os seus impostos, ele dá trabalho para muitas pessoas, ele tem a religião dele, ele vai falar para você, eu não preciso de Jesus. Concorda? Se eu for pregar o evangelho que João Batista pregava, para ser batizado, você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa confessar os seus pecados, então você vai ser batizado. Se eu encontrar uma pessoa que não vive em prática de pecados, ele vai falar para mim, eu não preciso de Jesus. Amém? Eu conheço pessoas corretas, justas e honestas, caridosas, amáveis, mas muito mais do que eu. O problema delas não é esse. O problema de toda a raça humana é que todos pecaram. Todos nasceram com o pecado de não crer em Jesus. Como que uma pessoa é salva? Porque ela confessa então os seus pecados? O que está escrito em Romanos 10, verso 9? Abre sua Bíblia. Romanos capítulo 10, verso 9. Romanos capítulo 10, verso 9, está escrito assim na minha Bíblia e na sua. Se com a tua boca confessares todos os seus pecados a Jesus. É isso que está escrito? Na minha está escrito assim, ó, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou, serás salvo. Tem diferença de Jesus e João Batista? Tem diferença de confissão? No tempo de João Batista, confessava-se pecados. No tempo de Cristo, confessa-se Jesus. Atos capítulo 2. Atos 2, do versículo 14 até o versículo 35, Pedro estava falando a respeito de Jesus. Falando para os judeus quem era Jesus. E ele termina no versículo 36. Esses dias meu irmão mandou esse versículo para mim. Atos capítulo 2, verso 36. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor, dono de tudo, e Cristo, o ungido, o prometido, o que viria. Verso 37, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que nós temos que fazer então? Depois que eu entendi do Evangelho, Jesus morreu por você, Jesus foi punido no seu lugar, Jesus foi crucificado no seu lugar, Jesus ele foi entregue por causa das suas transgressões, Jesus ele ressuscitou para te justificar. Depois que eles ouviram o que Jesus veio fazer, eles falaram, o que nós temos que fazer? Respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos. Arrependimento de pecado? Não, muda a sua maneira de ver Jesus. Vocês até então viam Jesus
como um desordeiro, como um blasfemo, como um comilão, como isso e como aquilo. Arrependa, muda a sua maneira. Veja Jesus agora como Senhor. Veja Jesus agora como Cristo. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Como que o meu pecado ele é perdoado? Quando eu confesso o pecado, não. Os meus pecados eles são perdoados quando eu confesso Jesus. Amém? Atos 19. Se não houvesse diferença entre o batismo de Jesus e o batismo de João, esse texto que Paulo escreveu, que nós vamos ler agora, ele não estaria na Bíblia. Se confessar pecados, arrepender dos meus pecados, confessar os meus pecados, isso fosse suficiente para eu ser perdoado, esse texto que nós vamos acabar de ler aqui não estaria escrito aqui. Esse texto fala que existiu sim o batismo de João, mas agora o que vigora é o batismo de Jesus. Amém? Atos 19, aconteceu que estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhes responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que pois fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Paulo falou: não, disse-lhes Paulo, João realizou o batismo de arrependimento de pecado e confissão de pecado, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome de Jesus. Amém? Se aquele batismo de João fosse aceito e correto, como hoje ainda é ensinado, você precisa arrepender-se dos seus pecados, você precisa confessar os seus pecados, e aí vira um ciclo sem fim de arrependimento de pecado e confissão de pecado. E se todos os dias, se eu parar agora e falar: Espírito Santo, Deus, diabo, Marcelo, minha esposa, igreja, me fala se eu tenho pecado, o culto acaba e eu vou só, eu vou viver arrependendo de pecado e confessando o pecado. Porque nós achamos que não somos cometedores de pecados. Nós achamos que somos bons. Nós achamos que, que isso? Eu não mato, eu não roubo. Não. A Bíblia diz: eu não adultero. Jesus falou: se alguém olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela, e segundo a lei tem que ser apedrejado. A Bíblia diz, Jesus fala: o que você ouviu na antiguidade? Não matarás, é lei. Ele falou assim: eu, porém, vos digo, aquele que odiar o seu irmão no coração, já o matou. E nós achamos que não somos adúlteros, nós achamos que não somos assassinos, nós achamos que não somos mentirosos. O nosso problema não está no pecado, nos pecados que cometemos, o problema está numa situação que, no meu caso, e pelo que eu conheço na maioria aqui, ela, graças a Deus, já foi resolvida. Era o pecado de não crer nele. Você já crê? Quem já creu em Jesus, levanta a mão. Você para sempre é salvo. Amém? Para sempre. Pastor, e os pecados que eu cometo? Vamos lá para nós entender isso. 1 João capítulo 1. Eu quero que você ame Cristo. A pregação da graça, ela te faz ser apaixonado por Cristo. Ela te liberta do poder do pecado. Quem vive pecando e confessando pecado e se arrependendo porque eu não dou conta, porque eu não consigo, ele vive eternamente escravizado naquilo ali. Mas aquele que confessa Jesus ao invés de confessar pecado, pastor, mas é muito esquisito. Graças a Deus é esquisito. Amém? Você vai entender. Quando esses dias depois eu falei assim: nossa, ele já joga pedra em mim, agora eles vão jogar tijolo em mim. Eu falei: eu não confesso mais pecado. Eu tenho consciência do perdão de Cristo na minha vida. Bíblia. 1 João, capítulo 1, verso 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Quando o Espírito Santo vier,
ele convencerá o homem do pecado. Jesus disse, do pecado de não crer em mim. O pecado de ter nascido fora da presença de Deus. O pecado de ser carente da glória de Deus. O pecado herdado de Adão e Eva. Ninguém nasceu crendo em Jesus. Amém, meu irmão? Ninguém nasceu filho de Deus. Todos nós nascemos criaturas, criados, formados por Deus e longes de Deus, longes de Cristo. Por que Jesus falou, ide pregar o evangelho a toda criatura? Ele não fala, pregar o evangelho para o filho. O filho não precisa do evangelho. O filho precisa de um alimento mais sólido. Você que já entregou sua vida para Jesus, você já está em outro patamar. O evangelho é para novo nascimento. O que é o evangelho? O evangelho é o poder de Deus para a salvação. Porque no evangelho revela a justiça de Deus, não a sua, a justiça dele em Cristo. Jesus foi justiçado para que você fosse justificado. Jesus foi punido para que eu fosse solto. Barrabás foi solto porque Jesus morreu no lugar dele. Eu sou um tipo de Barrabás. Nós somos um tipo de Barrabás. Tudo na Bíblia tem um porquê. Amém? Se dissermos que não temos pecado, mentira. Nós temos pecado. Eu nasci em pecado. O que faz uma pessoa que tem pecado? Verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele, Jesus, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Espera aí. Pastor, mas você não falou que não tinha que confessar pecados e agora está falando de confessar pecado? Qual pecado que nós estamos lidando para novo nascimento? O pecado de não crer em mim. Amém? As pessoas se enganam, achando que depois que nasceu de novo, elas vão para o céu porque elas são perfeitas. Eu vou para o céu desse jeito, com algumas coisas pendentes, algumas coisas erradas, algumas coisas que nunca chegarei à perfeição. Você também não. Mas espiritualmente eu já estou perfeito. O que um pecador tem que fazer? Ele não tem que confessar os seus pecados. Ele tem que confessar o seu pecado de não crer em Jesus. Esse é o problema. Você concorda? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependa-se, muda a tua maneira de pensar. Não pense mais como antigamente. Antigamente, arrepende de pecado, confessa pecado e é batizado. Jesus veio falando, arrependei-vos, muda a tua maneira e crede no Evangelho. Não creia nas suas obras mais, creia na minha obra em favor da tua vida. Creia no Evangelho. O Evangelho é a demonstração do amor de Deus pela sua vida. Quando ele puniu Jesus no meu lugar, no seu lugar. É a justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Porque todos carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, mediante a redenção no sangue de Jesus. Não é mediante a confissão de pecados. Quem é um pecador? Isso aconteceu na minha vida há 17 anos. Eu entendi o que Cristo fez por mim. E o que eu fiz? Deus, eu sou um pecador. Qual que é a oração para ser salvo? Confessar pecado ou confessar Jesus? Se com a tua boca confessares Jesus, não confessar pecado, mas confessar Jesus, que Ele é o seu Senhor, e no teu coração crer que Deus o ressuscitou, serás salvo. Foi essa oração que você fez. E se tem alguém aqui que ainda não fez essa oração, hoje é o seu dia. Pastor, mas eu tenho um monte de coisa errada na minha vida. Nós não estamos lidando com pecados, nós estamos lidando com o pecado de não crer em Jesus. As pessoas se enganam. A religião, porque 99% das religiões, elas fazem o quê? Você precisa mudar de vida, você precisa parar com isso, você precisa parar de fazer coisa errada e tem que fazer coisa certa, para que você seja aceito. Ninguém será aceito diante de Deus por obras da lei, por justiça própria. Se fosse assim, Jesus precisaria ter vindo. Para quem que Jesus veio? Ele só veio para quem não prestava. Ninguém aos olhos de Deus prestava. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas Ele é bom, que bom que Ele é bom. Quando o Evangelho entrou na minha vida, eu já tinha um monte de coisa que não precisou ser alterado. Eu já tinha uma conduta de regular para boa.
Agora eu estou de boa para ótima. E para chegar no ótimo demora ainda, hein? Tem pessoas que chegam no Evangelho, ele está do péssimo para o regular. E daí? Ele tinha um pecado que você e eu também tínhamos. O pecado de não crer em Jesus. Mas o fulano, ele é um assassino. E daí? Você mentia. Eu bebia. Pecados. Pecados. Todos cometemos pecados. Ninguém vai para o inferno porque bebe. Pastor, aleluia. Lembrei de uma historinha que o Pena contou para mim, para relaxar, porque o negócio hoje eu estou vendo que vocês estão com os olhinhos assim. Dois pescadores, acostumados na cana, na cachaça, converteram, né, Pena? E eles converteram, eles fizeram um propósito, assim, nós vamos parar de beber. Combinado? Combinado. Aí os dois vão pescar? Vamos. Sai os dois para pescar, amigo do Edilson, pescador lá do Toninho. Aí foram pescar os dois, aí o rapaz, um dos dois falou assim, ô Zé, nós não tínhamos combinado de parar de beber? Ele falou assim, combinado. Eu falei assim, mas eu estou vendo, parece que você está levando uma garrafa de pinga. Ele falou assim, não, a pinga é o seguinte, vai que na beirada do rio aparece uma cobra, e eu aprendi uma coisa, que se eu tomar uma picada de cobra, eu jogo um pouco da pinga, passo ali, tomo um pouquinho e corta. Ele falou, tá. Ele falou assim, ô Zé, mas o que está no outro embornal? Uai, a cobra. Vai que a cobra não aparece. Precisa estar. Como é que vai beber? Irmão, ninguém vai para o inferno porque comete pecados, porque quem que é perfeito? A religião traz isso que, então o pastor é perfeito, eu não sou perfeito. Não exige a perfeição da minha vida. Quero cada dia mais ser exemplo. Quero cada dia renunciar ao meu eu, ao meu ego, à minha vontade, para fazer a vontade de Deus, para transmitir para a tua vida. Mas ninguém, a pessoa não. Você lembra daquele do fariseu? Eu não mato, eu não roubo, eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho, eu não adultero, eu jejuo 2 vezes por semana. O que Jesus falou para ele? Você não está justificado. Quando a pessoa ela se pauta nela, e a religião é isso, a religião instiga, a religião fala, isso, continue fazendo coisas boas, porque quanto mais coisas boas você fizer, mais aceito e merecedor de coisas boas você será diante do Senhor. Religião mata. Gálatas, abre ali, depois nós vamos voltar ali. Como disse o apóstolo Paulo, me tolera hoje. Gálatas capítulo 2, verso 16. Olha o que está escrito. Olha quantas vezes Paulo, no mesmo versículo, fala sobre não ser justificado pelas obras da lei, ser justificado pela fé. Gálatas capítulo 2, verso 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. O que é ser justificado por obras da lei? Ele é perdoado, ele é aceito, porque ele é um praticante da lei. Ele não mata, ele não rouba, ele não cobiça, ele guarda o sábado, o foco está no homem. Nenhum homem é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. O que é ser justificado pela fé em Cristo? O que nós lemos? Jesus, ele foi punido por você. Jesus, ele para perdoar o seu pecado. Jesus, ele ressuscitou para te justificar. Justificado pela fé. Eu creio no que Jesus fez por mim. Eu creio. E sim, mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém, diga ninguém será justificado. E a religião, ela tem isso. Continue fazendo coisas boas. Continue fazendo coisas boas, porque você será merecedor de coisas boas de Deus. Pastor, mas então não preciso fazer coisa boa? Eu faço não para receber. Eu faço porque eu já recebi. A Bíblia diz que nós não somos salvos, Efésios capítulo 2, verso 8, pois somos salvos nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie.
Versículo 9. Porque para as boas obras foi que ele nos criou. Eu nasci de novo. Eu farei obras boas. Como diz o apóstolo, frutos dignos de arrependimento. Espera aí, Marcelo, você nasceu de novo. A natureza de Adão, o pecado, a natureza errada, ela foi tirada da minha vida. Sabe o que é normal para uma laranjeira fazer? Dar mamão. Produzir uma jaca. Não. O normal para uma laranjeira é produzir laranja. A laranjeira, você já viu a laranjeira batendo palma porque ela produziu laranja? É normal. Você já viu a laranjeira tocando trombeta porque ela produziu uma laranja? A pessoa que planta uma laranjeira, um pé de laranja em casa, ela espera o quê? Que essa árvore produza laranja. É normal. A nova natureza entrou dentro de mim. Eu não minto mais. Vocês viram, irmão, que eu parei de mentir? Isso é normal. A nova natureza é da verdade, não é da mentira. Eu parei de beber. É mais normal do mundo, porque é a nova natureza. Fulano converteu, parou de matar. Isso é o que a gente esperava, normal. Às vezes é assim. Hoje fala-se de um crente, porque o fulano, ele não bebe, ele não fuma. Ele não precisa ser crente para isso. Eu conheço muita gente que não é crente, que não bebe e não fuma. Mas, irmão, não vamos nos exaltar, vamos exaltar o que Cristo fez por nós. 1 João. Quem tem pecado, como eu tinha lá atrás? Eu não criei em Deus, eu não criei em Jesus. Aliás, eu criei em Deus, eu não criei em Jesus. As pessoas fazem uma diferença. Perguntar no mundo inteiro. Tem o ateu. O ateu é um à toa. Ele não crê em Deus. Todos creem em Deus. Todas as pessoas, elas creem em Deus. Uns creem no Allan Kardec, outros creem numa força, no Deus do universo, num Deus, sei lá o quê, crê numa força maior, crê no Buda, crê no Papa. Crê. Qual que é o pecado que as pessoas precisam conhecer e reconhecer, que Jesus disse? Que o Espírito Santo viria. E quando ele vier, ele convencerá o mundo, Marcelo, que estava no mundo, do pecado. O pecado de não crer em mim. Vai falar de Jesus para uma pessoa. Quantas vezes eu fui falar de Jesus, a pessoa falou assim, não, pastor, não precisa não, eu já tenho a minha religião. A tua religião sem Jesus é nada, é furada. Porque quem morreu na cruz foi Jesus. Quem ressuscitou foi Jesus. Você continua com o pecado, mas essa pessoa é boa. Grande vantagem. Grande coisa ser bom. Grande coisa ser honesto é o normal. Comprar e pagar é normal. Fazer dívida e quitar é normal. Parar de beber é normal. O que isso traz de bom para as nossas vidas? Uma pessoa que bebe, se beber demais, o fígado vai embora. Sai bêbado, bate o carro, machuca a pessoa, mata, faz mal para ele e para outra pessoa. Perde emprego, rebenta com casamento. O que bebida tem de bom nisso? Eu não bebo mais, eu virei crente, eu não bebo mais. Ei, eu conheço um caminhão de gente que não é crente e não bebe. A questão não são os pecados que cometemos ou deixamos de cometer. A questão é o pecado de não crer em Jesus. Esse é o problema da raça humana. Quem tinha pecado, o que tem que fazer? Eu preciso me arrepender. Eu não sabia que Jesus ele veio para isso. O Evangelho, Jesus falou, arrependei-vos e crede no Evangelho. Agora minha cabeça mudou. Eu achei que as minhas boas obras me salvavam. Eu achei que pelo simples fato de confessar meus pecados, isso me salvava. Não, agora eu entendi que eu preciso crer na justiça de Deus. Eu preciso crer no Evangelho. O Evangelho é a morte e a ressurreição de Cristo em favor da minha vida. Se confessarmos, se falar, é isso. Se eu confessar Jesus, eu serei salvo. Versículo 10. Se dissermos que não temos cometido, tem uma diferença grande aqui. Versículo 8 diz ter pecado. Versículo 10 diz cometer pecado. Qual que é a diferença? Ter pecado. Eu nasci com pecado. Cometer pecados.
Por que que nós, mesmo depois de termos nascido de novo, infelizmente, e precisa ser acidentalmente, cometemos pecados? Porque a área da nossa vida que comete pecado é a área da nossa vida que não nasceu de novo. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, que eu confessei o meu pecado, que eu confessei o pecado de não crer e confessei Jesus como meu Senhor e Salvador, o meu espírito nasceu de novo. Mas a minha carne, que é o que nós vemos, corpo, e a alma, as emoções, as vontades, os sentimentos, os desejos, isso não nasceu de novo. Por isso que mesmo depois que nascemos espiritualmente de novo, ainda sentimos raiva, ou inveja, ou ira, e o corpo fica doente, porque o corpo não nasceu de novo, a alma não nasceu de novo. E é no corpo e na alma, Paulo diz, porque na minha carne, a minha carne não presta para nada. O pecado, ele habita na carne. O pecado habita na minha alma. O que Jesus falou para Pedro no Getsêmani? Pedro, vigiai comigo. Pedro, vigiai. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vigia, Marcelo, é a tua carne. Vigia as tuas emoções, os teus sentimentos, porque senão eles podem, lembra de domingo passado? O parasita no ouvido da baleia? Se você aceitar isso na tua vida, ele vai te desnortear. Você pode ter uma vida ruim, uma vida chata, uma vida difícil, porque você permitiu que o pecado conduzisse a sua vida. Emoções, desejos, sentimentos. Amém? Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Mesmo depois que você confessou que você era um pecador, que você não crê em Jesus, e confessou Jesus como Senhor e Salvador, mesmo depois disso, você, infelizmente, cometerá pecados. O ter pecado foi consertado. João Batista olhou para Jesus e falou o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira. Você acha que Deus tira e coloca? Não, Ele tirou o meu pecado. Ele não vai colocar de volta. Ele tirou o meu pecado. Por que Ele tirou? Porque eu criei no que Ele fez por mim. Eu criei na justiça de Deus em favor da minha vida. Eu criei no Evangelho. Se dissermos que não temos pecado, mas eu cometo pecados ainda. O que eu tenho que fazer quando eu cometo pecados? Capítulo 2. Qual que é a primeira palavra aí do capítulo 2? Filhinho, meu filho, quando você nasce de novo, você deixa de ser criatura e se transforma em filho. Filhos erram, amém? Filhos erram e filhos perdem o amor do pai? A religião quer falar que perde. Filhinhos meus, vocês são os meus filhos. Essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar. Temos o quê? Um promotor? Um acusador? Temos o Espírito Santo para nos acusar dos nossos pecados e confessarmos os nossos pecados e nos arrependermos dos nossos pecados e sermos perdoados pelos nossos pecados. Na minha Bíblia, eu não faço parte disso daqui. Se, todavia, alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E Ele tem nada a ver com você mais, Marcelo. Ele é a propiciação, Ele é o perdão, Ele é a justiça de Deus pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas ainda pelos do mundo inteiro. Pastor, o que você faz quando você peca? Dependendo do pecado, eu falo, devia ter feito isso. Eu não peço perdão mais. Eu tenho perdão dentro de mim. Pastor, então pode pecar à vontade? Pode. Tem gente que está preso porque pecou à vontade, tem gente que já morreu porque pecou à vontade, tem casamento destruído porque pecou à vontade, tem gente que perdeu o emprego porque pecou à vontade, roubou. O patrão não está vendo. O crente roubou. Não viu. Aí o dia que viu, pezão foi embora. Deixou de ser filho.
Meu pai, eu sempre falo, meu pai, minha mãe, meu irmão ali. Quantos erros eu já cometi, quantos pecados eu já cometi, e eu nunca perdi o meu sobrenome Battagini. Meu pai nunca me pôs para fora de casa, porque eu errei. Porque lá fora, lá atrás, um dia ele achou droga no meu carro, não, no carro dele. O carro que eu usava. Marcelo, a partir de hoje, eu risquei teu nome do livro da vida. Risquei, você não é Battagini mais, você não é meu filho mais, some de perto de mim. É isso que a religião ensina. Por isso que tem um monte de gente perdida lá fora. São os chamados desviados. Porque acha que quando voltar para a igreja, Deus vai pesar a mão. Antigamente, antes da nova aliança, sim, mas na nova aliança, toda a minha punição, toda a minha transgressão foi sobre Jesus. Você precisa entender isso. Você precisa aceitar isso. E eu erro. Eu falho. Falei, vou falar de novo. Há um mês atrás, eu não discuti com meu pai e com a minha mãe. Eu alterei com eles. Falei umas coisas que não devia. Fui embora. Estava aqui dentro da igreja. Fui embora, fiquei chateado. De manhãzinha peguei o celular e mandei uma mensagem para o meu pai e mandei para minha mãe. Falei assim, me perdoe por ontem à noite. É o que eu brinco. Meu pai não respondeu nada porque ele não sabe mexer no celular. Minha mãe respondeu assim para mim, fique tranquilo. Marcelo, tá. Foi ruim para quem? Para eles? Foi ruim para mim. Então vou cometer pecado? Vai ser ruim para você. Pecado sempre vai ter consequência assim. Assim, nunca mais. Porque o teu pecado vai te alcançar. No Antigo Testamento alcançava. No Novo Testamento, antes dele me alcançar, ele encontra a propiciação, ele encontra o advogado. O advogado fala, essa acusação não vai chegar até o Marcelo, ela para em mim. Pensa um julgamento. O promotor, o advogado de acusação, a Bíblia diz que a Bíblia diz que um dos nomes do diabo é acusador. Ele traz uma acusação perante o juiz. O juiz pega e passa para o advogado de defesa. Nós temos um advogado junto ao Pai. Ele é o perdão, ele é a propiciação, para nele. A consequência, espiritualmente falando, não chega mais em mim, ela para em Jesus. Naturalmente falando, existe consequência. E por que eu estou falando isso? Por um simples motivo. Jesus disse assim, a diferença de Jesus e João Batista. Jesus falou assim, quem crer e for batizado, será salvo. O que é crer em Jesus? Não, para você ser batizado, você precisa se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados, precisa parar com a prática dos pecados, você precisa fazer isso, fazer aquilo. Para Jesus, não. Para aquele povo que ouviu, para aqueles 3.000, depois aqueles 5.000 que ouviram a pregação de Pedro, não teve curso de batismo, não teve arrependimento de pecados, não teve confissão de pecados. Teve uma única coisa, eu não sabia o que Jesus tinha feito por mim. Eu não sabia quem era Jesus. Esse Jesus que vossos pais crucificaram, ele é Deus o fez Senhor e Messias, e Cristo, ele é ungido. Quando Pedro falou isso para os judeus, existia uma profecia, uma promessa de que o Messias viria. E Pedro está falando assim, ele é o Messias. Arrependa-se, mude a tua maneira de pensar. Mude a tua maneira de pensar. Metanoia, mudança de pensamento. Converta-se. Então você precisa converter. Você precisa parar de pecar. Você se converte, vai viver uma vida santa. Não! Converta a tua mente. Para de pensar como você pensava e pensa agora que Jesus é o Cristo. Jesus é o Messias. Jesus é o Senhor. Jesus é o Salvador. Se confessar Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou, será salvo. Antigamente, se você se arrepender dos seus pecados, se você confessar seus pecados, então você vai ser salvo, você vai poder ser batizado. No tempo de Jesus, quando Jesus veio e ele se tornou a justiça de Deus, ele é o Evangelho. Ele falou o quê? Quem crer. O que é crer em Jesus? Crer que ele morreu por você, para perdoar o seu pecado.
Crer que Ele ressuscitou, que Ele está vivo para te justificar. Quem crer e for batizado será salvo. Pastor, mas e os pecados? Quando uma pessoa ela nasce de novo, dentro dela ela recebe uma nova natureza. Eu não me preocupo com pessoas que nascem de novo. Pastor, mas ela ainda está. Você também está. Você está julgando ela até hoje. A gente faz diferença, né? Fulano, pastor, eu vi o fulano fumando na rua esses dias. É o linguarudo, fofoqueiro, juiz. Você está julgando ele? Deus te chamou para ser juiz? Não, Ele não te chamou para ser juiz, mas Ele te chamou para ser um observador da lei. Viva debaixo dela. Graça sobre a tua vida foi graça? Na vida dele espera. Quem que é perfeito? Lembra da mulher que foi apanhada em flagrante adultério? Segundo a lei de Moisés, essa mulher tem que ser apedrejada. Falou, beleza. Começou a escrever na terra. Imagino que não adulterarás, não matarás, não mentirás, não honra teu pai e tua mãe, guarda o sábado. E começou a escrever as leis. Ele falou assim, vocês aí, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Antes de Jesus, quem que não tinha pecado? Ninguém. Hoje eu posso dizer que eu não tenho pecado, mas eu não digo que eu não cometo pecado. Você que já entregou sua vida para Jesus, você não tem pecado. Mas você, infelizmente, como eu, ainda cometemos pecados. O que você tem que fazer com seus pecados? Confessá-los? Não. Ter consciência que Deus, em Cristo, já te perdoou. Mas então é bacana, pastor. Então pode pecar? Pode. Pode fazer o que você quiser. Se quiser levar para esse lado. Paulo enfrentou isso. Romanos 5, 20 ou 21, ele diz assim, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ele falou assim, de forma alguma. Então isso que às vezes as pessoas falam, lá na igreja o Sal da Terra batiza qualquer um. Lá batiza qualquer um, lá batiza todo mundo, pode estar até bebendo que batiza. Amém? Eu batizo. Você crê em Jesus? Creio. Você confessa que Ele é o Senhor de sua vida? Confesso. Vamos para a água. Pastor, mas eu tenho umas coisas erradas na minha vida. Eu também tenho. Deixa eu parar, que senão eu fico meio bravo com as coisas. Com os fariseus. Pensa num homem bravo como fariseu, era Jesus. A palavra mais mansa que ele chamava os fariseus era de hipócrita, raça de víbora, sepulcro caiado. Ele falou assim, vocês não entram no reino, e também está impedindo eles de entrar. Honra com a boca, mas o coração está longe. E ali o cajado comia sem dó. Irmãos, o que Jesus fez por nós não tem medida, não tem tamanho, não tem nada. Quanto mais conhecemos a graça, Ele morreu por você, Ele foi punido por você, mais livre você se torna. Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Pessoas dominadas pelo pecado, porque estão debaixo da lei, estão tentando com as suas próprias forças e esforços e justiças próprias, tentando se desvencilhar. Mas pastor, eu tenho arrependido, eu tenho confessado e parece que o pecado não me deixa. Para de confessar pecado, confesse Jesus na tua vida. Comece a declarar, coloque-se de pé e simplesmente fale 1 vez, 10 vezes, 200 vezes, eu sou a justiça de Deus em Cristo. E quando você começa a declarar a justiça de Deus, que você é a justiça de Deus em Cristo, quando você começa a confessar Jesus, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele é a minha propiciação, Ele é o meu perdão, Ele é a minha paz, Ele é a minha justiça, Ele é a minha provisão, Ele é a minha saúde. Oh, meu irmão, tudo muda, tudo muda. Você começa a se ocupar mais com Jesus do que com seus pecados. E esse Jesus que vem para me limpar, para me purificar, para me perdoar,
quanto mais eu falo dele, quanto mais eu aceito e eu recebo, ele vai se tornando o Senhor da minha vida, ele vai assumindo o controle da minha vida. É a mesma coisa eu chegar num posto de gasolina e reclamar, o frentista pegar e falar assim para mim: o que você veio fazer? O que você quer? Eu falei assim: rapaz, o meu carro está bebendo demais, meu carro aí, ó, o tanque está vazio, o tanque, nossa, eu não aguento mais. Ei, você quer que eu encho? Você quer que eu abasteça? Ou você quer o quê? Jesus está falando isso para você. Para de ficar resmungando e murmurando, falando, se autopunindo. Ah, porque eu não dou conta, eu não consigo. Você não é pecador mais. Você é filho. Você é filha. Tem gente que eu sou um pecador. Não é não. Você é pecador, confessou o pecado de não crer em Jesus. Ele te perdoou, ele te purificou. O que é que Paulo disse agora? O que é que João diz? Filhinhos. Filho. Agora você é filho. Agora eu vou lidar com você como filho. Antes eu lidava como criatura, agora eu vou tratar você como filho. E filho, eu sei que erra. Fica muito errado não, que tem muita consequência. O filho pródigo, ele errou, não errou não? Errou demais, hein? E desperdiçou dinheiro, e gastou dinheiro, e fez bagunça. Ele tinha uma consciência antiga. Eu vou falar para o meu pai: Pai, pequei contra o céu diante de ti. Eu já não sou digno de ser tratado como teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Quando ele chegou, ele viu o pai correu, abraçou, beijou. Quando ele falou isso tudo para o pai, o que o pai falou para ele? Nada. Ele falou: rapaz, ei, você é meu filho. Não é porque você cometeu pecados que você deixou de ser filho. Não é porque você cometeu pecados que agora você perdeu a herança. Roupa nova, anel no dedo, sapato novo no pé e churrasco. Você viu que não foi salada, foi churrasco. Quem tem ouvidos, ouça. Pega o boi, o mais gordo. Pega aqui a cabeça de alface, desse tamanho, pega não. Pega o cupim do boi, joga ele lá. E vamos passar, vamos fazer festa. Irmãos, quando você começa a entender isso, justificados, pois, mediante a fé em Cristo Jesus, temos paz. Pai, eu errei. O pesar é do meu lado, não é do lado dele não. Se eu não confessar, Deus não me perdoa. Ei, Antigo Testamento. Meu pecado já foi tirado. Você que creu na morte, na ressurreição de Jesus, o seu pecado já foi tirado. Procure viver uma vida sem cometer pecados. Dependendo dos pecados que cometemos, naturalmente falando, existem consequências. Evita isso. Mas e se todavia alguém pecar? Você tem um advogado. Você tem o perdão, ele é a propiciação. Esquenta a cabeça mais. Não se preocupe. Será que eu vou ser aceito? Será que a partir de agora, meu Deus, o meu pai vai me tratar como um trabalhador? Não. Ele sempre vai te tratar como um filho. Amém? Fecha os seus olhos e deixa a paz de Deus. Jesus, quando ele ressuscitou, ele chegou para os discípulos e falou assim: ó, a paz seja com vocês. Eu tenho paz para te dar, porque eu morri, eu ressuscitei e agora eu tenho paz para te dar. Deixa essa paz, esse descanso entrar na sua vida, em nome de Jesus. Eis-me aqui, eu sou aquele que tu esquadrinhas desde o nascimento. Os meus anos escrevestes todos e me demonstraste o teu amor.
Receba na tua vida paz. Toda culpa, toda condenação, não é o Espírito Santo que te traz a memória. Não é o Espírito Santo que te convence do pecado. Pastor, ei, ele convenceria o mundo do pecado de não crer. Mas e os pecados que eu cometo? Você tem um advogado para lidar com isso. Receba essa verdade libertadora na sua vida. Em nome de Jesus. Naquilo baseado no que Cristo fez. Pessoas que se sentem culpadas, condenadas. Pessoas que quando acontece uma coisa errada na vida delas, a primeira pensamento é: o que eu fiz de errado para Deus fazer isso comigo? Arrependa-se. Arrepender do pecado? Não, muda a tua maneira de pensar. Muda a tua maneira de pensar. Deus, Ele não pune mais. Salmo 110, 103, verso 10, se eu não estiver enganado, a Bíblia diz que Deus, Ele não nos trata segundo os nossos pecados, e Ele não nos retribui segundo as nossas iniquidades. Pecou, então vê pecado. Fez coisa boa, então é coisa boa para você. Não, isso era Antigo Testamento. Isso era obediência e bênção, e desobediência e maldição. Nós éramos desobedientes, e qual foi a nossa colheita? Nós plantamos desobediência. O que Deus fez? Ele mandou Jesus. Na plenitude dos tempos, Ele enviou Jesus. E por causa da obediência dele, você e eu temos o direito, pela fé, não por obras, pela fé, de sermos justificados, justos. O preço, quem pagou foi Jesus, para que você e eu fôssemos isentos, imunes de pagar preço. Qual pai e mãe que estão aqui hoje, que quando vê um filho doente, quando vê o filho às vezes dando cabeçada, quando vê o filho errado, ele não fala assim: o que eu posso fazer? Que essa doença fosse em mim, se eu pudesse eu tirava dele e colocava no meu corpo. O que Jesus fez? Ele tomou as minhas dores e as minhas enfermidades, Ele carregou. O que Jesus fez? Ele se empobreceu, Ele sendo rico, Ele se empobreceu por amor de mim, para que pela pobreza dele eu fosse enriquecido. Ele foi castigado para que eu tivesse paz. Qual que é o desejo dos pais? Eu quero ralar, eu vou fazer de tudo para deixar uma herança para os meus filhos. O que o pai fez? O que Jesus fez por vocês, por mim? Ele ralou, Ele foi castigado para me deixar a herança, para me deixar a paz. As primeiras palavras de Jesus, depois que Ele morreu, para perdoar o meu pecado, que Ele ressuscita para me justificar. As primeiras palavras, Ele chega para os discípulos, Ele chega para Pedro que o negou, Ele chega para Judas que o traiu. Judas não, ele tinha morrido. Ele chega para Tomé que não cria, Ele chega para aqueles discípulos que estavam meio descrentes, e Ele fala assim: a minha paz eu vos dou. Eu estou aqui para ti, paz seja convosco. Eu tenho paz para te dar. Eu não tenho julgamento, eu não tenho pecado, eu não tenho colheita ruim para te dar. Eu não tenho castigo, eu não tenho doença, eu não tenho miséria, eu não tenho dor para a tua vida. Eu tenho paz. Paz. Você que é pai, que é mãe, Jesus fala: vós que sois pais, sabei dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo. E o Espírito Santo vem, e Ele muda a minha vida, e Ele me revela Cristo, e Ele traz os planos de Deus para a minha vida, e Ele me liberta pela verdade revelada. Irmão, a partir de hoje, quando você olhar para Deus, se o teu pecado já foi tirado,
no acerto você tem paz com Deus, e no erro você continua em paz com Deus. Deus não me recompensa. Deus não recompensa o meu desempenho. Eu não sou um vendedor, eu não sou um gerente de banco que quando eu atinjo as metas, eu sou bonificado, eu sou recompensado. Eu não sou funcionário de Deus, eu sou filho. O funcionário não tem herança. A Bíblia diz que o servo, ele não fica para sempre na casa do seu senhor, o filho fica para sempre. Servo não tem herança. Servo para ter herança ele precisa conquistar. O filho para ter herança ele precisa só de uma coisa: ser filho. Você e eu nos tornamos filhos, não porque arrependemos dos nossos pecados, não porque confessamos nossos pecados. Nós nos tornamos filhos quando nós olhamos para Jesus e confessamos Ele na nossa vida, e o aceitamos e o recebemos. Nós nos tornamos filhos. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram nem da carne, e nem do sangue, e nem da vontade do homem, mas foi da vontade de Deus. Se existe alguém hoje aqui, você que está aí na sua casa, se você ainda tem pecado, se você achava que você tinha que se confessar, se arrepender, se você tinha que parar com os seus pecados para você receber o perdão de Deus, você ouviu e entendeu hoje que não é pela sua obra, não é pela sua obediência, mas é pela obra de Cristo, é pela tua fé naquilo que Cristo fez. Simplesmente confesse Jesus, simplesmente aceite, simplesmente faça um convite: Jesus, perdoa o meu pecado de não crer em você. Amém? Eu quero que você... errei, Pai. Acertei, Pai. Fiz coisa errada, Pai. Fiz coisa certa, Pai. Não muda. Amém? Bata na hora de parar, né? Aleluia. Glória a Deus. Então, para você que estava procurando se preparar, abandonar pecados, para você se batizar, Jesus diz: quem crer e for batizado será salvo. Agora, daqui 1 minuto termina o culto. Pastor, eu quero me batizar hoje. Nós vamos ali para trás, batiza hoje. Sai daqui salvo, em nome de Jesus. Amém? Último aviso para vocês hoje. Um CD desse daqui tem 50 mensagens da graça e do amor, mensagens do Evangelho para a tua vida. Vende lá no fundo, custa 50 centavos. É menos do que o custo. Não é dinheiro para pastor, não é dinheiro para igreja, é dinheiro para que depois nós venhamos fazer mais CDs. Pra você ter uma ideia, quando nós mandamos fazer, custou 70 centavos a unidade. E nós repassamos por 50. De graça, não, me dá 10, me dá 50, me dá 200. Não custa, 50 centavos não custa. Amém? Você foi abençoado hoje? Amém? Jesus, que as nossas vidas, que nós tenhamos essa paz dentro de nós, que nós tenhamos essa convicção de que nos dias que nós cometermos pecados, no dia que nós errarmos, o dia que nós como filhos errarmos, que a nossa filiação, o nosso acesso, a nossa herança, nós tenhamos consciência disso, de que isso não muda para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que você tenha uma excelente semana. Até quarta-feira. Em nome de Jesus. Você que quer ser batizado, vem para cá. No mais, Deus seja louvado na sua vida. Em nome de Jesus.